Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Juízes capítulo 4. Abram sua Bíblia junto comigo, eu vou esperar. Glória a Deus, aleluia. Esta palavra é uma palavra que vai nos ensinar na noite de hoje a ter confiança em Deus. Nessa noite eu quero falar desta mulher que se chama Jael. É ela quem vai dar o ensinamento de hoje, através dela, qual o Espírito Santo ministrou no meu coração para falar com o povo dele nessa noite, amém? E através desse aprendizado, vocês vão me ver um bom tempo aqui com a cabeça baixa, porque eu fiz algumas anotações e eu vou estar lendo. E com Jael nós vamos aprender duas coisas no dia de hoje. Se nós fôssemos fazer um estudo sobre essa passagem, teria bem mais aprendizado, mas eu consegui tirar dois aprendizados dessa palavra, amém? E eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês nessa noite: se a oportunidade estivesse bem na sua frente, o que você faria com ela? Você saberia aproveitá-la com os recursos certos, em nome de uma causa maior? Porque uma das coisas que eu aprendi com Jael nesse estudo foi aproveitar o momento e a oportunidade, porque foi o que ela teve naquele dia. E aí, será que nós saberíamos usar? Porque dessa passagem, ela nos ensinou essas duas seguintes coisas. E eu vou te falar quem foi Jael na Bíblia. Jael foi uma mulher corajosa que matou Sísera. Ele era nada mais, nada menos que o comandante do exército cananeu. Ele não era qualquer pessoa, ele era um comandante. Imagina uma mulher, naquela época, matar um comandante. E foi através de Débora, porque foi Débora que falou para Baraque que Deus ia dar Sísera na mão dele, mas era pelas mãos de uma mulher que ele iria morrer. E ali, desempenhando o seu papel de libertação ao povo de Israel, ela era corajosa, destemida e sábia. Então ela teve sabedoria, determinação e coragem. Aleluia. E essa passagem, ela vai falar de duas mulheres, Débora e Jael. O texto fala que o povo de Deus sofria há 20 anos nas mãos de um comandante maligno e perverso. Mas a Bíblia diz que Deus levantou a mulher para acabar com esse tempo de opressão. Eu não sei qual é a maneira que você adentrou aqui hoje. Eu não sei quanto tempo está essa opressão na tua vida. Mas eu sei que alguém adentrou por essas portas oprimido no dia de hoje. E a única pessoa que pode te tirar desta opressão é você mesmo. E Deus hoje vai ministrar no seu coração a estratégia certa de você sair desta opressão, amém? Glória a Deus. E ali, Deus vai levantar com ousadia para ser uma profeta daquele povo. Débora. Débora, ela era juíza do povo de Israel. E o povo de Israel, naquela época, sofria a pior das opressões. Quando ninguém ouvia a voz de Deus naquele lugar, a única pessoa que ouvia e que sabia o que Deus estava fazendo era Débora. A única pessoa que estava naquele tempo conectada com o Senhor era Débora. Então, desde o primeiro louvor que foi louvado aqui, devemos manter o contato com o Pai. Há um segredo. E um dos segredos é esse. Há vários segredos. E um é esse: manter a nossa conectividade com Deus. Não venceremos guerras sem ter intimidade e ter conectividade com o Senhor. Já vi isso aqui hoje, essa noite, através da vida do apóstolo. Aleluias. E ali,
Débora, ela estava sempre ligada com o que Deus estava fazendo. Quando todos não tinham a resposta, ela tinha uma resposta. Era ela que os reis iam se comunicar com ela para saber a direção que tinha que tomar. E aí, Deus levantou essa mulher para quebrar um tempo de opressão. E Débora é uma mulher que estava em sofrimento também. Porque imagina, você é juíza de um lugar, mas o povo está sofrendo. Você também sofre junto. Você acaba também sentindo a dor do lugar que você reside. Você também sente a dor de guerras dentro do seu lar, que às vezes você não é você que está sofrendo, passando, mas você acaba sofrendo junto. Mas a diferença é que Débora, mesmo ela sofrendo, ela não estava sem Deus. Mesmo em meio às lutas, mesmo ela sabendo que através das mãos dela não ia fazer nada, mas através da intercessão dela, através da oração dela, através da conectividade dela com Deus, as coisas iam mudar. Então nós devemos saber a quem nós estamos pedindo as direções, amém? Glória a Deus, aleluia. As nossas lutas, elas jamais podem abalar a nossa fé. As nossas lutas, elas jamais podem se deixar abalar a nossa estrutura. A luta, ela não foi feita para que nós ficamos como se nada tivesse acontecendo, de braços cruzados, não podemos fazer nada aos nossos olhos. A luta, ela foi feita para lutar, ela foi feita para ser vencida. Se você está numa luta, Deus colocou ela na sua vida para você vencer. E Deus colocou algo na mão de Jael. Deus colocou algo que não tinha outra pessoa para fazer. Você vai entender no decorrer da mensagem. Então Débora, ela tomou posse do que Deus ordenou a ela. E ela fazia perfeitamente. E ela direcionava o povo. E ela não deixava o povo padecer. Imagina, se alguém chegasse para pedir uma oração. Se alguém chegasse até você para pedir um direcionamento constantemente, o que você faria? Você ia deixar a pessoa dar? Ou você, conectada com o Pai, não ia dar a direção certa? Porque só dá a direção certa quem tem conexão com Deus. Não adianta você pedir a direção para qualquer pessoa. Tem que saber para quem você está pedindo a direção. Porque tem que ser através de uma pessoa direcionada por Deus. Nós temos uma espada. Nós temos que andar com a nossa espada. Ela serve para dar vida, ela serve para dar morte. Se você não saber manusear sua espada, você pode tanto dar vida quanto pode ferir. Então a gente só sabe manusear a espada quando nós temos intimidade com Deus. Porque foi Ele quem colocou ela nas nossas mãos. E ela colocou na mão de todos. Todo ser humano pode ter uma espada. Agora nem todo mundo sabe usar. Mas não é porque Deus tem os seus amor você para usar a espada. O negócio é que tem pessoas que se acham incapazes. Pessoas que acham que não nasceu para isso, que não nasceu para aquilo. Aí prefere deixar a sua espada aberta lá. Tem que é um salmo de um ato profético em libertação, que é um salmo poderoso, e está lá aberto, e ali pronto. Ele vai fazer o impossível dentro do teu lar. Ele vai salvar, ele vai libertar, ele vai guardar os teus através da tua... No Salmo 91. Mas dentro desse salmo tem tanto aprendizado, que nós temos que pedir a Deus sabedoria e entendimento da palavra. Isso é ter intimidade com Deus e Ele vai te dar. Então não se ache incapaz. Nós somos capazes porque Deus quem nos capacita.
Eu não faço nada de mim mesmo. Eu não falo nada de mim mesmo quando eu abro a Bíblia. Por quê? Porque quem dá o direcionamento é o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que tomar posse. Nós temos que ser os profetas desta nação. Aleluia. E Deus vai nos dar vitória. Glória, glória, glória a Deus. Deus é poderoso. E o segredo de Jael, como eu disse no começo, era a confiança. Pensa numa mulher que estava confiante em Deus. Pensa numa mulher que estava determinada. Era Jael. Ela confiava que Deus, ele podia e ia fazer algo na sua história. E não era através de outros, não. Era através dela mesmo. Se alguém pode fazer algo na tua história, é você mesmo. Não fique esperando pelos outros. Não fique achando que a tua vitória está na mão de fulano, beltrano e ciclano, que você é dependente de um ser humano. Você pode até precisar, que nós precisamos sim, uns dos outros. Mas a nossa dependência tem que estar em Deus. A nossa total dependência tem que estar em Deus. Aleluia. Louvado, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Às vezes nós pensamos que a nossa história ela vai ser mudada por alguém. Que o nosso lar vai ser transformado. Alguém que está lá dentro precisando de ajuda vai ser transformado por alguém. Mas às vezes a ferramenta está nas tuas mãos. Deus já te deu a ferramenta. Aleluia. Então precisamos confiar em Deus. E eu fui pesquisar o que significava a palavra confiança. E a palavra confiança significa a certeza de que algo não vai falhar. A certeza de que algo vai dar certo. Então, olha que significado maravilhoso. E às vezes você só escuta assim, você tem que confiar. Aí você fala dentro de você, você pensa que é fácil confiar. Mas confiança é algo tão tremendo, tão divino. Porque se você não tem confiança em você, em Deus que te concebeu, porque Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Foi Deus quem te formou. Você acha que Ele vai deixar você perecer? Às vezes você está indo por um caminho que não é o que Deus preparou para você. Um pouco você se desvia do correto. Aí Deus vai lá e cria uma situação para que você possa voltar para o caminho. E às vezes você está tão corrompido que Deus precisa mostrar verdadeiramente qual é o caminho de uma maneira que para você é algo impossível. Para que você entenda que para você conseguir voltar precisa de Deus. Sozinho não somos nada. Sozinho não estaríamos aqui sentado ouvindo a voz de Deus e pior, ouvindo eu. Se não fosse Deus. Se não fosse Deus, um dia de domingo como esse, você não estaria aqui dentro dessas 4 paredes. Se fosse pela tua vontade, você estaria em outro lugar, a qual a tua carne seria alimentada. Mas Deus hoje veio e te chamou para encher o teu espírito, para que você possa sair daqui com a tua alma renovada, para curar suas feridas e saber que Ele é contigo, e saber que você tem um chamado, e saber que foi Ele quem te escolheu, e saber que a sua confiança tem que estar firmada e alicerçada no Senhor. Enquanto a nossa confiança não estiver firmada na rocha, que é Jesus, nós vamos ficar cocheando em 2 pensamentos e achando que nós não somos capazes de nada. Aleluia. Então essa mulher, ela tinha uma confiança absurda.
E necessitamos de ter essa confiança. Será que estamos nos posicionando como pessoas de confiança em Deus? Qual é o seu posicionamento de hoje em relação ao Senhor? Porque há um chamado na minha e na tua vida. E ele tem que ser cumprido. Você não vai morrer. Deus não vai te tirar de cena. Você vai entrar em cena. Porque o teu chamado necessita das tuas mãos para ser cumprido. Não é através das minhas. Então, enquanto você fica relutando com o teu chamado, querendo voltar para trás, Deus vai te puxando, até que você perceba que é Ele quem está movendo. Não tem mão de Satanás, é as mãos de Deus. Ele quem vai te dar a estratégia para você conseguir vencer as suas lutas. Ele quem vai colocar a ferramenta na tua mão para você conseguir vencer as suas guerras. Aleluia. E o ensinamento que Jael me ensinou foi aproveitar o momento. Aproveitar a oportunidade. Aleluia. Em Juízes 4:18 que nós lemos, disse que Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Aleluia. Então, essa foi a oportunidade de Jael. Era um homem, um comandante do exército, que estava ali pedindo socorro, pedindo ajuda. E ela sabia, porque Deus já tinha colocado no coração dela o que era para ela fazer. E o engraçado é que o inimigo, muitas das vezes, ele age como Sísera agiu na vida de Jael. Porque ninguém está livre, ninguém está imune de o inimigo vir tentar contra nós dentro do nosso lar. Porque Jael, ela estava dentro da sua tenda, talvez ocupada com as suas coisas. E o inimigo foi onde? Bater na porta dela. E quantas vezes eu e você passamos por isso? Será que nesse momento, o que eu e você faria se o inimigo fisicamente batesse na minha e na tua porta e tu soubesse que era ele? Na hora que tu abrisse, que tu vesse que era o inimigo, tu ia fazer o quê? Porque se fosse eu, fechava a porta e saia correndo. Mas essa mulher, ela nos mostra uma confiança tremenda, uma coragem fora do comum. Imagina uma mulher enfrentar um comandante do exército e usar as estratégias. Vê se essa mulher não tinha intimidade com o céu. Porque para enfrentar, porque ali, trazendo para os dias de hoje, ela estava enfrentando o próprio Satanás. Ela estava enfrentando um homem perverso e maligno. Um homem de guerra, de frente de guerra. E todos os seus homens lá atrás já estavam mortos. Só restava ele. Imagina, você dentro da sua casa, dentro da sua tenda, com a porta fechada, lá fora acontecendo uma guerra sangrenta, e de repente um chefe de um exército bate na sua porta. E ali a palavra vai dizer que Deus deu ela uma estratégia. Olha aí. Ela falou, entre. Olha que às vezes você tem que se fazer de tola para confundir os sábios. Não é mesmo assim? Ela fez o quê? Venha, entre. Que o inimigo, ele é ousado, né? Quando ele quer entrar na nossa casa, ele, além de querer entrar, ainda quer deitar
e ainda quer escolher o que beber. Mas Jael era tão ousada que na hora que ele falou assim, estou com sede. Olha como essa mulher ela tinha as estratégias do céu. Ao invés de água, ela deu leite. Naquela época era comum nas tendas ter leite para as crianças e eles serviam leite quente. Então o leite quente já era um sinal de que a pessoa poderia adormecer naquele lugar. Já era um sinal de um bom tratamento. Era um sinal de um certo cuidado para com o próximo. Então aquele homem se sentiu seguro. Ele se sentiu acomodado. Ele falou, opa, aqui eu estou seguro. Até leite ela me ofereceu. Olha a diferença de uma mulher sábia. Tratando o adversário. Aqui não é qualquer um, não. Aqui é o próprio Satanás. E ali, ela o cobriu. Ele pediu água, ela ofereceu leite. E ali, ele tornou deitar. E ela tornou cobrir ele. Pensa que foi fácil? Não. Eu não imagino que foi uma tarefa fácil. Porém, uma pessoa cheia de ousadia e determinação, uma pessoa direcionada por Deus, ela não tem medo. Muitas das vezes a gente acha que a nossa casa, porque ela já foi ungida, porque ela é uma casa que tem pessoas, homens e mulheres de oração, que é uma casa que vira e mexe, você chama as irmãs lá para ungir, para dar glória, para chacoalhar lá, que não vai ter o adversário indo ao teu encontro, que tu não vai travar uma guerra dentro do teu lar. Muitas das vezes, travamos guerras dentro dos nossos lares. Tá vendo aí que não adianta você se trancar dentro de casa? Achando que vai estar seguro ou segura? Achando que nada vai te abalar porque você está trancada? Eu não vou mais para o culto. Eu vou ficar aqui no meu lar quieta, adorando a Deus aqui do meu jeito. E o inimigo foi lá e ó, entrou, deitou, tomou o leite e se cobriu com o cobertor de Jael. E ali, como eu já disse, que o rei de Císera, ele estava ali correndo dos seus adversários. E ele entrou lá, por quê? Será por quê que ele bateu na porta de Jael? Nós lemos aqui no começo que Jael é esposa de Herber. E Herber, ele era desse povo aí, de Císera. Porque às vezes tem alguém dentro do nosso lar que faz aliança com pessoas erradas. Tem pessoas dentro do nosso lar que se une a pessoas erradas. E a batalha sobrou para quem? Não foi para o marido de Jael. Ele pode ter até procurado ter feito alianças erradas. Mas foi na mão de Jael que Deus deu Císera. E ali ao mesmo tempo Deus deu sabedoria. Porque nós mulheres, muitas das vezes, somos nós que percebemos quando uma batalha está se aproximando. Principalmente quando nós já somos mãe. Ali Jael nem mãe não era. Mas nós que somos mães, uma vez aconteceu algo comigo, que o meu filho mais velho, Davi Lorenzo, ele estava na escola, e na escola que ele estudava, no parquinho, tinha uma árvore, tinha pneus assim para eles brincarem, e não era acimentado, era com terra ainda. Então era mais fácil
dele se machucar. E eles no intervalo iam para esse parquinho e corria, brincava. E eu em paz em casa, porque ele estava na escola. Nunca, até hoje, graças a Deus, não tinha acontecido nada, somente esse dia. Aí, eu fui na farmácia. Não me lembro agora se eu fui comprar, o que eu fui comprar. Mas em casa, eu sempre costumo ter uma caixinha, daquelas que tem a cruzinha vermelha, com medicamentos e primeiros socorros ali. Nunca tinha usado. Às vezes vencia, eu ia olhar, estava vencido aqueles mertiolate, eu jogava fora e comprava outro. Foi o caso desse dia. Para você ver a sensibilidade que uma mãe tem, e eu vou trazer para a vida de Jael, porque é uma mulher que ora. A sensibilidade que uma mulher que ora tem. E aí, eu estava Aí eu falei, nossa, lá em casa não tá faltando isso e aquilo para os primeiros socorros, porque venceu, eu joguei fora, não tem nada lá. Aí quando eu tô na fila do caixa, manda uma mensagem, meu celular vibra, quando eu olho, tá lá. Mãe, sou a professora do Davi Lorenzo, não se preocupe. Ele caiu aqui numa brincadeira da escola e machucou um pouco. Ele vai precisar que você faça curativos nele em casa. E eu estava no caixa, passando os curativos dos primeiros socorros que lá em casa já tinha acabado. E aí eu falei, não, meu Deus. Eu falei, não tem como não ser Deus que nos alerta, que nos avisa de que algo está acontecendo com os nossos. E aí eu mandei a mensagem para o pastor e fiquei bem, porque eu já estava com os primeiros socorros ali. Quando ele chegasse em casa, ele já ia estar, né, passando pelos primeiros socorros. E aí foi o que aconteceu. Então, Deus, Ele sempre nos alerta. Sempre Ele vai nos alertar. E Ele sempre vai nos dar a estratégia certa para agir na hora certa. Aleluia. E muitas das vezes a gente nem procura certas guerras para enfrentar. Muitas das vezes nem foi eu e você que procurou, mas ela chegou até nós. Independente de quem procurou, nós temos que estar ligados com Deus para saber como resolver, como vencer aquela batalha, como vencer aquela guerra. Porque guerra foi feita para ser vencida. Porque Deus, Ele nunca entrou numa guerra para sair perdedor. Deus, Ele nunca entrou numa guerra para sair perdedor. E foi Deus que deu a estratégia a Jael naquele dia. E ali, quando o inimigo entrou na casa de Jael, aleluia, ele deitou, mas ela nem se preocupou que ele estava dentro do seu lar. Ela nem demonstrou aflição de um comandante do exército estar ali dentro. Então nós temos que entender que quando Deus está conosco, nada vai nos abalar, nada vai nos atingir. Não deixe as afrontas do adversário tirar a tua conexão com Deus. Não deixe que as ciladas do inimigo tire a tua atenção em Deus, porque a estratégia já foi dada. Deus já falou que está contigo. Então não tem por que você temer. Nós vamos vencer essa batalha juntos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ali, na parte 18, Jael, como eu já disse, saiu ao encontro de Sísera, convidou ele, venha, entre na minha tenda. Ali, Deus já tinha falado com Jael como que ela iria fazer. Deus já tinha dado a estratégia. E muitas das vezes, Deus nos dá uma arma, Deus nos dá uma ferramenta, uma estratégia para nós sabermos agir com o adversário, mas é para nós. Você não pode espalhar. E ali, às vezes, Deus te dá uma estratégia, aí você vai lá e posta: estou em jejum,
100 dias, 20 dias, 10 dias pela minha casa. Quem precisa saber que você está de jejum pelo seu lar? Quem precisa saber que você está em guerra? A estratégia é sua. Guarde ela. Fique quieta, fique quieto. Faça como Deus lhe ordenou. Jael, ela não saiu espalhando. Ninguém sabia, somente Deus, que Jael iria usar sua ousadia e coragem. Mas ela não espalhou. Ninguém sabia que Císera, pode até ter imaginado, mas ninguém sabia que Císera ia correr lá para a casa de Jael. Então não perca a oportunidade e o momento, porque na hora certa você vai saber agir. Ali na hora que ele entrou, deitou, tomou leite, ela o cobriu, imediatamente quando ela cobriu ele novamente, ela pegou a estaca, a palavra vai dizer, com o martelo, que era a ferramenta que ela tinha, e foi na fonte de Císera, que a fonte é esse daqui, e fincou a estaca na testa dele, até cravar o chão. E a palavra diz que ele morreu. E ali é uma ferramenta a qual ela já tinha habilidade. Porque naquele tempo, as mulheres, elas montavam as tendas enquanto seus maridos iam caçar, enquanto seus maridos traziam o alimento, era a mulher que montava a tenda. Então elas tinham que pegar a estaca, elas montavam a tenda quando estava vindo a tempestade. Quando elas avistavam que vinha uma tempestade, elas tinham que armar a tenda, aí esticava, pegava o martelo, a estaca, que é uma madeira pontiaguda, e batia, até penetrar o chão. Quando penetrava no chão, elas sabiam que a tenda estava armada e que podia vir a tempestade, que não ia acontecer nada. Então já era algo que ela tinha habilidade. Mas muitas das vezes, eu e você deixamos passar desapercebidos da ferramenta que Deus colocou na minha e na tua mão. Porque a ferramenta já está na minha e na tua mão, há muito tempo. Imagina se Deus ia falar assim: Jael, vai aí, cavando, ficando estaca no chão, que um dia você vai pegar essa estaca e fincar na mão de um comandante do exército inimigo de Israel. Ela iria fazer? Não. Imagina se naquela época Deus falasse assim: Davi, tu tá aí, cuidando das ovelhas, matando o urso, matando o leão. Lá na frente, tu vai matar um gigante. Ele ia fazer? Não. Mas Deus, ele nunca nos avisa a hora que a guerra vai chegar. Mas ele vem nos preparando. Deus sempre vem nos preparando. Ele nunca entrega uma guerra a nós sem que nós estejamos preparados e com as ferramentas certas. Quando este homem chegou na casa de Jael, ela já sabia o que ela tinha que fazer. Deus, ele não tem nem eu, nem você por inocente. Ele já te deu a estratégia, ele já te deu a ferramenta. Cabe a você ter discernimento para saber usar. Temos que ter esse discernimento. E esse discernimento, ele só vem quando nós estamos conectados com Deus. Não adianta. Eu e você, pode pegar uma arma de fogo? Porque não é todo mundo aqui que sabe manusear uma arma de fogo. Talvez você atire até em você mesmo na hora de colocar a bala. Não é todo mundo. A ferramenta de Débora era uma. A ferramenta de Jael era outra. A minha ferramenta é uma. A sua ferramenta é outra. E Débora e Jael não tinham essas comparações.
Débora era uma mulher intercessora, uma mulher de oração, a mulher do manto. Já Jael tinha a estaca, tinha um copo de leite, tinha o cobertor. Era uma mulher que cuidava do seu lar, que cuidava da tenda. Então todo mundo tem uma ferramenta certa. Todo mundo sabe o que fazer na hora que a guerra chega até você. Basta se conectar com o Pai. Então não espere a guerra vir até você para você descobrir qual é a sua ferramenta. Seja uma mulher de oração, seja uma mulher de comunhão com Deus. Porque vai ter guerras que não vai ser ninguém não, vai ter que ser você e Deus. Já teve vezes eu uma vez enfrentei uma guerra com o apóstolo, do qual eu achei que eu não ia conseguir. Ele ficou com o nervo ciático inflamado, muito inflamado, ao ponto de não conseguir andar. E quando eu percebi que eu estava enfrentando uma guerra espiritual dentro do meu lar, eu não fiquei cocheando em dois pensamentos. Eu aproveitei o momento e a oportunidade. Peguei as ferramentas e fui guerrear. Senão hoje ele não estaria aqui com vida. Estaria só como uma história. Daqui dessa comunidade, talvez daqui desse bairro. Mas eu soube usar a estratégia que Deus me deu. E a estratégia foi orar, foi guerrear. Foi entrar em cena, porque estava nas minhas mãos, não estava na mão de outra pessoa. E Deus me mostrou o reino espiritual do lado de dentro. Depois eu pude ver o inimigo que estava por detrás, tentando ceifar a vida dele através da saúde. E eu consegui ver aquele demônio acorrentado a olho nu. Como eu estou vendo vocês aqui. Eu consegui ver um comandante do exército acorrentado. Porque foi assim que eu vi. E aí eu mandava no grupo dos obreiros, que eu tinha visto. Tudo eu mandava no grupo de obreiros. Tudo. Eu via muita coisa e eu mandava. Era as estratégias, Deus me dando estratégia e eu mandando para eles. E aí quando eu vi o fim dessa guerra, eu também falei que tinha acabado de ver o chefe dos principados acorrentado. Mas que nós tínhamos que continuar em oração. Então nós não podemos aproveitar a oportunidade em nenhum momento. De que quando o inimigo ele chega até nós achar que nós não somos nós que vamos guerrear. Que é o nosso pastor, que é o nosso líder de oração, que é o nosso intercessor, alguém que ora, que você tem uma confiança por você, que é através dele. Enquanto isso, o inimigo está solto, sendo que está em tuas mãos a resposta e o fim dessa guerra. Então não deixe o inimigo te intimidar. Não deixe ele fazer de você nada. O incapaz. Porque quem te capacita é o Senhor. É Ele quem te instrui. É Ele quem te dá a estratégia. É Ele quem te dá o recurso. Jamais Deus vai deixar você entrar numa guerra sem ferramenta e sem recurso. Aleluia. Outra mulher que não desperdiçou a oportunidade foi a sunamita. Quando ela ouviu falar, ali vai um homem de Deus, o que ela fez? Epa, ali vai um homem de Deus. Ela correu, montou um quartinho e falou, ele vai ficar aqui, dentro da minha casa. Quem é que não queria ter um profeta dentro do seu lar? Naquela época, até hoje. E tem pessoas que desperdiçam a oportunidade de quando um profeta está dentro do seu lar. Trata como nada. Trata como ninguém. Mas aquela mulher fez diferente. Ela fez o quê? Ela atraiu o favor e a graça de Deus para a sua vida.
Porque ela sabia que quando o profeta estava na casa dele, ele ia abrir a boca. E quando ele abrisse a boca dele, ia sair palavras proféticas de que a sua vida não ia ser a mesma. Ela sabia que ali era um homem de Deus. Então, a sunamita, olha o que a sunamita disse. A oportunidade está na minha mão. Eu vou atrair o favor de Deus para a minha vida. Já Jael disse, a oportunidade está na minha mão. Vou eliminar o mal dentro da minha casa. A oportunidade estava na mão das duas. E nenhuma desperdiçou a oportunidade. Então nós temos que entender com essas mulheres. Mulheres de Deus. Mulheres firmadas na rocha. A Bíblia é o nosso manual, é o nosso aprendizado. Sem ele não somos nada. Você vive como ninguém. Quer viver como ninguém? Quer viver como nada? Não leia a Bíblia. Não se atente para a voz de Deus. Não se atente para o profeta de Deus. Porque Deus nessa noite está te dando estratégia. Deus nessa noite está te dando uma direção. É através de você. Essa guerra vai ser vencida através de você. E se é uma arma, se é uma ferramenta que você tem, e muitas das vezes você não usa, é o teu joelho. O teu joelho, ele te leva aonde os teus pés não podem chegar. O teu joelho leva no lugar que a tua boca não pode ir falar o que você queria falar. Use o teu joelho em oração. Desce no joelho. Põe a cara no pó, se humilhe ao Senhor. Pensa numa ferramenta a qual todo mundo tem, mas são poucos que usam. Nós temos que usar o que temos. Deus não nos fez como nada. Somos projetos e propósitos do Senhor. Tem vidas esperando ser salvas, libertas, transformadas através da ferramenta que está somente nas tuas mãos. Como eu já disse, a ferramenta que você tem eu não vou ter, é sua. Podemos até ter ferramentas iguais, mas aquela específica é só eu e você que vai ter. Vai na caixinha de ferramenta de alguém, de um homem ou de um pereirão que tem aqui. Tem ferramentas que você vai dizer, nossa, essa aqui eu não tenho, eu preciso comprar. Aí se ela olhar a minha caixinha, ela vai falar, nossa, essa aqui eu não tenho. E é assim a nossa vida espiritual. Temos que acordar revestidos, pegar o que temos e ir para a guerra. Não podemos recuar. Não podemos achar que somos incapazes. Aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele sempre vai usar qualquer coisa que está nas nossas mãos. A ferramenta, ela já está na minha e na sua mão. Não vai ficar dizendo, eu não posso nada, eu não vou fazer nada, eu não tenho nada, eu não sou nada. Já pensou? Igual aquela mulher, a viúva de Sarepta. Ela tinha uma botija de azeite. Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Era o milagre dela. Estava na mão dela. Dentro do seu lar. Foi a ferramenta que Deus usou para mudar a história de vida daquela mulher. Então não diga que você não tem nada. Tire esse nada do seu pensamento. Você tem uma ferramenta sim. A diferença é que nós temos que usar a ferramenta e ter obediência ao Senhor. E ter vontade, ainda que você não tenha nada, pelo menos tenha a vontade. A vontade de querer vencer, a vontade de querer mudar, a vontade de querer ser transformado, a vontade de querer ser renovado.
Você tem que ter essa vontade, pelo menos. Porque ela tinha a vontade de obedecer a viúva de Sarepta. E ela foi obediente à voz de Deus. E se você for meditar nessa palavra, você vai ver o quão essa mulher foi abençoada. Através de uma botija de azeite e a obediência. E a vontade de obedecer o profeta. Porque não adianta você ir pedir a direção ao profeta, ele te dá a direção e você não obedecer. E você não ter vontade própria. Essa vontade não vai vir de mim. Não adianta eu querer e você não querer. Temos que ter a vontade de vencer na vida. A coragem, a determinação, a ousadia. Porque é assim que vamos vencer. Não adianta você ter as ferramentas e não ter vontade de usar. Quantas coisas você tem na tua casa e está lá encostado porque você não usa? Talvez já é a resposta de uma oração. Imagina, se você está passando por um problema, seja ele qual for. Você tem as suas mãos, tem a sua inteligência. Eu vou dar um exemplo aqui da diaconisa Josiane. Ela estava passando por um momento e ela usou a determinação, a ousadia. Ela é confeiteira? Não. Ela é boleira? Não. Ela é doceira? Não. Mas aí ela fez o quê? Ela foi pesquisar lá, ó. E faz uns doces maravilhosos. Levanta a mão aí, Jô. Quem não conhece a Jô, é ela aqui, ó. É cone, é mousse, é tanto tipo de doce e sobremesa. E ela não tinha essa habilidade. Ao pensamento dela uns anos atrás. Tinha? Então. Aí já pensou se ela ficar de braço cruzado diante da situação? Não posso nada, não sei nada. Não tenho nada, senão aquelas panelas ali. Não, ela usou a ousadia, a determinação. Ela foi atrás, ela tinha já o recurso. Deus já tinha dado a estratégia para ela. Para ela vencer a sua batalha. Para ela vencer o seu obstáculo. E Deus honra quem tem vontade de vencer. Deus honra quem vai com ousadia e determinação diante de Cristo. Porque se você... Eu não estou falando aquela ousadia de você se achar melhor que os outros. Eu não estou falando aquela determinação de você empinar no nariz e se achar melhor que os outros. Não. A determinação diante da estratégia que Deus já te deu. A determinação diante do que Deus já mostrou como é para você fazer. Porque Deus, Ele eu nunca vi Deus desamparar um justo. Sempre Ele vai nos tirar de uma situação difícil. E essa situação, só quem pode sair dessa situação difícil é eu e você. Não espere pelos outros. Senão você vai continuar vendo a situação te vencer. E não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você entrar na guerra e sair vencedor. Porque Ele está contigo, é Ele quem garantiu. A garantia quem dá é o Senhor. Quando Deus dá uma garantia, não vai ter defeito. Você não vai precisar ir lá e trocar a ferramenta. Ele já te deu. Uma coisa é você ir numa loja, comprar algo, pegar uma garantia de algo que foi lançado, ainda pode apresentar os defeitos e você ir lá e querer trocar. Outra coisa é Deus falar, eu garanto. Deus não faz eu e você com defeitos. Quando Deus chama e escolhe, levanta um soldado, Ele não olha a aparência, Ele não olha nada. Ele sabe que você tem capacidade porque é Ele quem nos capacita. Você pode ter defeitos físicos, mas a capacidade quem dá é o Senhor.
Quantas pessoas que às vezes não tem braço, não tem perna, às vezes está numa situação tão debilitada e você fala, jamais eu conseguiria fazer o que essa pessoa faz. Porque nós já vimos uma mulher louvar, como é o nome daquela irmã? Nunes, Sara, não é? Késia Nunes. Pensa na voz de uma mulher. E ela tem os braços daqui para frente, para cima. Não, né? É só o tronco. E aqui também, ela ficava no altar, você só via essa parte aqui, ó. Ela só tinha essa parte e aqui sem braço. Alguém tinha que segurar o microfone para ela. Como é que ela segurava? Essa eu não lembro. Então, eu não lembro como ela segurava, mas eu lembro da deformidade dela. Mas não tinha impedimento. Ela não desperdiçava a oportunidade de louvar, de engrandecer a Deus pela vida. Independente da deformidade dela. A voz daquela mulher, a unção na voz daquela mulher era de uma maneira sobrenatural. O pastor... Aleluia. Nada pode nos impedir de adorar o Senhor. Igreja que te adora nesta noite, Senhor. Aleluia. Ela não tem as pernas. É a tua igreja que te pede, Deus. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua igreja. Senhor, eu quero ver. Aleluia. Uma unção, nós já vimos ela pessoalmente. É uma unção que essa mulher tem, que você fala, se fosse eu não saía da cama. Se fosse eu viveria prostrada. Mas ela não nega a oportunidade. Não desperdiça nenhum momento de adorar a Deus. E é assim que Jael nos ensina, usar as ferramentas, não desperdiçar a oportunidade. Já pensou se Jael tratasse esse homem com brutalidade? Se ela abrisse a porta e pegasse a estaca e fosse para cima dele? Se ela não olha como essa mulher tratou esse homem. Como trata o seu esposo, um filho. Quem é que vai tratar um inimigo dessa forma? Mas ela está nos ensinando. Deus está nos dando estratégia. Não seja tola, seja mulher sábia dentro do teu lar. Se o inimigo vier te afrontar, saiba usar a estratégia que Deus está te dando. Talvez se ela pegasse a estaca, porque ela poderia falar, não, eu uso a estaca já há muito tempo, vou pegar a estaca e já vou na... Talvez ele, com a força dele, poderia vencer ela, porque não, se tratava de um comandante do exército. E às vezes eu e você está desperdiçando as ferramentas, usando as que não é para usar. Porque tem a ferramenta certa para cada idade. Você não vai bater um prego com a furadeira. Você não vai colocar um parafuso na parede com um martelo. Tem sua ferramenta certa. E ali foi assim que Deus instruiu ela. Ele veio e ela tratou com sutileza. Ela não tratou com brutalidade. Então a gente tem que saber o que fazer. Às vezes não é a nossa força que a gente tem que usar, a força da língua ou a força da brutalidade. Não, nós temos que usar a sutileza. Às vezes nós temos que se calar e a gente quer falar. Às vezes é para nós falar e a gente quer se calar. Então, tudo isso nós só sabemos quando estamos conectadas com Deus. Você não vai ter um direcionamento de Deus se você não tem comunhão com Ele. Não tem como você pedir a direção ao apóstolo Hugo se você nunca ouviu falar dele.
Se você não conversa com ele, estou dando um exemplo. Do mesmo jeito, é Deus. Ele não vai te direcionar. Deus, ele é bem educado. O Espírito Santo é assim, é educado. Ele só vai até onde você deixa. O livre-arbítrio está aí. Se você escolher ter um direcionamento de Deus, ele vai te dar. Também, se você quiser ir por outro caminho, ele vai deixar. Mesmo sabendo que você vai se estreitar lá na frente e depois vai voltar pedir ajuda dele. Mas ele vai fazer de acordo com o teu querer. Então, nós temos que ter essa intimidade com Deus. Mergulha na palavra, peça a Deus o direcionamento. Deus, abre o meu entendimento para que eu possa entender a hora certa de falar, a hora certa de agir, como eu devo fazer, se eu devo ir. Tem pessoas que não faz. Não é exaltando o homem, não, que nós não somos nada. Nós viemos do pó nós vamos voltar e não vamos levar nada e não somos nada senão Deus na nossa vida. Mas tem pessoas que não faz nada, sabe o que é nada ou quase nada, sem pedir um direcionamento para o apóstolo. E tem situações que eu penso assim, meu Deus, mas essa pessoa não sabe o que tem que fazer? Tem que vir aqui e perguntar? Não, mas eu entendo quão essa pessoa sabe que Deus é na vida dele, na minha vida. Vem pessoas também me perguntar coisas assim, absurdas, que são assim, uma coisa lógica, que já tem até a resposta para a pessoa, a própria pessoa já sabe a resposta, mas quer uma confirmação. E nós temos que dar, somos instruídos a dar a confirmação. Não sei se a pessoa está assistindo a live, mas tem uma pessoa que está constante me perguntando sobre um assunto do qual só quem sabe é Deus. Eu não posso falar, vai viver, vai morrer. Mas já faz uns 3 dias, não posso falar. Deus não está mandando eu falar, ela vai descer, ela vai viver. E Deus já falou diretamente, eu já ouvi a resposta de Deus para com a pessoa. E eu já disse, na hora que ela falou comigo a primeira vez que eu entrei em oração, Deus falou comigo, eu já dei o entendimento a ela. E quando eu falei para ela, Deus me disse aqui agora, já dei o entendimento a ela. Ela foi e me contou um sonho que ela teve com a pessoa. E um sonho claro. Um sonho que só se desenhar para discernir. Um sonho que não tem como não entender. Mas sabe quando a pessoa reluta? E às vezes nós somos assim. Nós relutamos. Por quê? Porque Deus ele vai na contramão do nosso querer. Ele não vai agir porque eu quero. Ele vai agir no que ele sabe que é melhor para mim. Independente se para mim naquele momento não era o que eu queria. Se eu pedir a direção a ele, ele vai me direcionar de acordo com o que ele sabe que é melhor para mim naquele momento. Então nós temos que saber pedir a direção a Deus e ser obediente. Então aquela mulher, ela soube agir, ela não desperdiçou a oportunidade, ela agiu com sabedoria. Foi uma mulher sábia diante das suas guerras. E Deus, ele nos chama de mais que vencedores. Nós somos guerreiros, nós somos vencedores em Cristo. Já vencemos várias guerras. Eu tenho certeza que você que está aí sentado já venceu, assim como eu, várias guerras travadas, do qual você falou, por essa eu achei que eu não escapava. Dessa guerra eu achei que ia ser meu fim. Mas você venceu e está aqui. E talvez está enfrentando outra. Talvez uma guerra mais travada, maior do que a que você já enfrentou lá atrás. Mas Deus está dizendo que Ele já te deu a estratégia. Que Ele está contigo, Ele está à sua frente. Conte com Deus nessa peleja. Você não está sozinho, não está sozinha. Deus está contigo. Vá adiante com a ferramenta que você tem. Use de sabedoria. E Deus vai te fazer um vencedor.
Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Não desperdice nem o momento e nem a oportunidade que Deus te deu. Se Deus te deu um inimigo, é para você eliminar. Não se ache incapaz. Você já tem a ferramenta em suas mãos, amém? Se coloque de pé. Vamos então agradecer ao Senhor.